Se você me fizer andar, eu te dou a minha cobertura na Avenida Atlântica. Eu ouvi essa frase como quem leva um tapa no meio da alma. Foi assim, seca, alta, debochada, atravessando o ar quente do calçadão de Copacabana. Eu, pastor Osmar Ribeiro, estava parado ali com meus pés queimando no cimento quente, o cheiro de maresia batendo no rosto, quando o milionário Ricardo Valença ergueu o queixo e lançou o desafio como se fosse brincar com a vida dos outros. A multidão se abriu ao redor dele, turistas filmando, vendedores parando de arrumar os carrinhos, banhistas levantando a cabeça da areia. Até o mar pareceu ficar mais quieto. Ele estava sentado em sua cadeira especial, cercado por 2 seguranças enormes, sorrindo com aquela expressão de quem acha que domina o mundo. A luz forte do sol refletia nos óculos escuros dele, enquanto suas joias brilhavam como se quisessem atrair ainda mais atenção. Era um contraste quase doloroso. Eu com minha camisa simples, já gasta pelo sal, e ele com aquele relógio que valia mais do que qualquer casa que já entrei. Quando ouvi aquela promessa absurda saindo da boca dele, meu coração bateu devagar, pesado, como se soubesse que eu estava entrando numa história maior do que eu mesmo. Senti as pessoas ao redor me olhando, algumas rindo, outras esperando um espetáculo, e naquele instante eu me perguntei, em silêncio, como eu vim parar exatamente aqui, diante desse homem que acredita que nada e ninguém pode tocá-lo. Ricardo inclinou o corpo para trás e deu uma gargalhada tão alta que ecoou entre os prédios. Uma gargalhada de deboche, de quem não acredita em nada além do próprio dinheiro. Ele apontou para mim com o mesmo dedo que devia mandar em muita gente e repetiu, como se quisesse marcar cada sílaba na minha pele. Eu falei sério, hein? Me faz levantar e eu te dou a cobertura inteira. A multidão murmurou. Alguns acharam engraçado, outros ficaram desconfortáveis. E eu só respirei fundo. Eu sei que você talvez não entenda ainda, mas naquele momento, bem ali, alguma coisa começou a mexer dentro de mim e dentro dele também. Não era visível, não era bonito, mas era forte. Era como se tudo ao redor estivesse prestes a virar de cabeça para baixo. E foi desse jeito, no calor de Copacabana, com a cidade inteira pulsando ao nosso redor, que a história começou. Uma história que ninguém ali imaginava para onde iria. E eu também não. Mas eu estava no centro dela, olhando nos olhos de um homem que acreditava ter comprado o próprio destino. A gargalhada dele ainda estava vibrando no ar quando nossos olhos finalmente se encontraram. Foi só um segundo, mas parecia que o mundo inteiro tinha parado para ver se eu recuaria. Ricardo Valença inclinou a cabeça para o lado, como quem observa um inseto curioso, esperando minha reação. Eu sentia o sal secando na minha pele e o coração batendo forte demais. Mas por fora, eu continuei firme, do jeito que a vida me ensinou. Ele ergueu uma das sobrancelhas impaciente, provocando como quem cutuca uma ferida aberta. E então, disse sem dizer, apenas apertando os lábios num sorriso de desafio. Naquele instante, confesso para você, dentro de mim não havia só fé. Havia receio, dúvida e até um pouco de raiva. Porque não era só sobre andar, era sobre a forma como ele me olhava, como se eu fosse pequeno demais para importar, como se meu valor coubesse inteiro na sola do sapato dele. E isso mexeu comigo. Mexeu de um jeito que eu não esperava. Eu fiquei parado, olhando para aquele homem que carregava o mundo nas costas, mas não suportava o próprio silêncio. Ele ria, mas o riso era oco. Os seguranças ao lado dele mantinham o rosto sério, mas eu percebi a tensão no maxilar de um deles. A multidão não dizia nada, mas cada cabeça estava inclinada para a frente, como se tentassem ouvir meus pensamentos. E eu pensei em virar as costas. Pensei em deixar que ele afundasse na própria arrogância. Pensei até que talvez aquilo tudo fosse um erro, mas ao mesmo tempo havia algo queimando dentro de mim, uma chama que eu não conseguia ignorar. Não era orgulho,
Era outra coisa, como se eu tivesse sido empurrado para aquele momento desde muito antes. Ricardo continuava rindo, mas o riso dele estava começando a perder força. Ele percebeu que eu não era o tipo de homem que cedia ao deboche. A boca dele ainda sorria, mas os olhos tremiam. Algo nele estava rachando, mesmo que ninguém ali enxergasse. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Por um instante, ele pareceu pequeno, fragilizado, como se tivesse medo de algo que nem ele sabia nomear. Eu senti, e não sei explicar como, mas senti. A praia inteira ficou quieta, o vento parou. Até o mar parecia esperar. Eu dei um passo à frente, só um, mas foi o bastante para o rosto dele mudar. O sorriso torto virou dúvida, a dúvida virou desconforto, e o desconforto virou algo muito próximo do pavor. Naquele segundo, eu entendi que ele não tinha medo de mim. Ele tinha medo do que eu representava. E é estranho dizer isso, mas naquele silêncio, aquele silêncio pesado, cortante, algo começou a se mover dentro dele e dentro de mim também, como se duas forças que nunca deveriam se cruzar finalmente se encontrassem no meio daquele calçadão. Eu senti, ele sentiu. E você aí, que está comigo nessa história, talvez também sinta agora. Porque foi ali, exatamente ali, que tudo começou a virar. E se eu te contar que nem eu estava preparado para o que vinha depois? É verdade. Eu não fazia ideia. Mas antes de seguir, deixa eu te perguntar uma coisa. Depois me conta nos comentários se você já viveu um momento em que o silêncio dizia mais do que qualquer palavra. E se quiser caminhar comigo até o fim dessa história, se inscreve, porque o que vem agora muda tudo. E foi nesse instante, nesse respiro preso no ar, que o destino começou a se mexer. E ninguém, nem mesmo eu, tinha a menor ideia do que estava prestes a acontecer. E ninguém, nem mesmo eu, tinha a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Mas para você entender por que aquele dia em Copacabana mudou tanta coisa, eu preciso voltar um pouco. Preciso te contar quem eu sou, de onde eu vim e por que um homem simples como eu acabou na frente de um milionário na Avenida Atlântica. Eu nasci longe do mar. Nasci em Belo Horizonte, num bairro simples da periferia, daqueles onde rua de terra vira barro no primeiro sinal de chuva. Meu nome é Osmar Ribeiro, filho de Dona Lúcia e seu Adalberto. Minha mãe era diarista, vivia com as mãos cheias de sabão, cheirando a desinfetante barato e cansaço. Meu pai trabalhava como servente de pedreiro. Chegava em casa com a calça suja de cimento, o rosto queimado de sol e um silêncio que dizia mais do que qualquer conversa. A minha infância não teve brinquedo caro, nem férias em lugar bonito. Tinha bola feita de meia, pipa feita com jornal e muito não, na ponta da língua dos meus pais, porque dinheiro não dava para quase nada. Lembro de, muitas vezes, ver minha mãe fingindo que já tinha comido, só para deixar mais comida para mim e para os meus irmãos. Eu era o do meio, nem o mais velho, que leva a responsabilidade demais, nem o caçula, que recebe mais colo. Eu estava ali, no meio, tentando não atrapalhar. Uma das primeiras feridas que eu carreguei foi entender cedo que eu era o menino da marmita simples. Na escola, enquanto alguns colegas levavam um lanche comprado, eu abria minha lancheira e dava de cara com pão amanhecido, às vezes só com manteiga. Houve um dia em que um colega riu e disse alto na frente dos outros: "Olha o pão seco do Osmar." Eles riram. Eu sorri sem graça. Mas por dentro, uma parte de mim desabou. Ali, eu aprendi como dói ser motivo de piada por algo que você não escolheu. Minha mãe, porém, tinha uma fé que não cabia na nossa casa apertada. Todos os domingos, chovesse ou fizesse sol, ela nos levava para a pequena igreja da esquina. Um salão simples, com cadeiras de plástico, ventilador barulhento e um cheiro de café passado na hora. Foi ali que, pela primeira vez, eu senti algo diferente no peito. Não entendi o que era, mas parecia um abraço por dentro. Enquanto as outras crianças sonhavam em ser jogador de futebol, médico, artista, eu só queria duas coisas:
ver meus pais descansando e deixar de ser invisível. Eu não sabia como, mas tinha um desejo estranho de cuidar de gente, de olhar para quem ninguém olhava. Talvez porque a vida inteira eu senti como era estar do lado de quem o mundo não vê. Comecei a trabalhar cedo. Com 13 anos, já ajudava um senhor na mercearia da esquina, carregando caixa, limpando o chão, entregando compra. O dinheiro era pouco, mas em casa fazia diferença. Depois, fui ser ajudante em obra, como meu pai. O sol em Belo Horizonte parecia mais pesado em cima da laje. Eu subia com balde de massa, descia com dor nas costas. Mas enquanto trabalhava, eu observava as conversas, as brigas, as piadas de mau gosto, as humilhações. Gente simples sendo tratada como se valesse menos. Aquilo me ferveu por dentro. Na juventude, eu me afastei da igreja por um tempo. Quis provar para mim mesmo que eu podia andar com as próprias pernas, ser forte, ser homem. Acabei me envolvendo com gente que só pensava em dinheiro fácil, festas e aparência. Nunca entrei para o crime, mas cheguei perto demais de caminhos que, se eu tivesse seguido, talvez nem estivesse vivo hoje. Durante um tempo, meu sonho era ter um carro bonito, relógio caro e roupa de marca. Eu achava que, se eu tivesse isso, ninguém mais riria de mim. Mas a vida tem um jeito estranho de puxar a gente de volta para o lugar certo. A virada começou quando meu pai adoeceu. Ele, que sempre foi duro e resistente, começou a fraquejar. A tosse não passava, a força foi embora. E pela primeira vez eu vi meu pai pedindo ajuda. Não só remédio, não só médico, ajuda de algo maior. Lembro da noite em que encontrei ele sozinho, sentado na beira da cama, chorando baixinho, pedindo a Deus um pouco mais de tempo. Ali eu desabei junto. Foi como se a máscara de força que eu usava tivesse caído no chão. Voltei para a igreja, não por obrigação, mas porque sentia que era o único lugar onde minha alma respirava. Comecei a ler a Bíblia, a orar de verdade, a conversar com Deus como quem conversa com um amigo sentado na mesa da cozinha. Aos poucos, aquela fé que eu via na minha mãe começou a nascer em mim também. Eu ainda tinha medo, ainda tinha feridas, ainda me sentia pequeno, mas algo em mim foi mudando. Com o tempo, comecei a ajudar nos cultos, a falar com moradores de rua, a ouvir histórias de gente quebrada, gente que parecia ter sido esquecida pelo mundo. E foi aí que eu percebi. Eu entendia a dor deles porque, de algum jeito, era parecida com a minha. Não a mesma história, mas o mesmo buraco por dentro. Quando meu pai se foi, com um suspiro cansado e um olhar mais leve, eu senti que precisava fazer algo com a vida que eu ainda tinha. Não dava mais para viver só correndo atrás de dinheiro, de status, de prova para os outros. Eu queria ser ponte, queria ser voz, queria ser abraço para quem não tinha mais ninguém. Foi assim que, pouco a pouco, nasceu em mim o chamado de pastor de rua. Não aquele pastor de terno caro e púlpito brilhante, mas o pastor de esquina, de calçada, de praça, de hospital público, de rodoviária. O pastor que anda de ônibus, come quentinha em marmitex e segura a mão de desconhecido. Eu não tinha muita coisa, mas tinha tempo, fé e um coração teimoso. Minha rotina em Belo Horizonte era simples e pesada ao mesmo tempo. Acordava cedo, antes do sol, fazia um café ralo, orava em voz baixa para não acordar a vizinhança e saía com minha Bíblia gasta na mochila. Passava por avenidas, becos, terminais, sempre com aquele misto de cansaço e propósito. Muitas vezes as pessoas passavam por mim como se eu fosse parte do poste, parte do chão, invisível. Mas às vezes uma única pessoa parava. E quando alguém parava, eu tinha certeza de que aquele dia já tinha valido a pena. Foi nessa vida simples, nesse caminho silencioso, que o convite para ir ao Rio de Janeiro começou a se repetir. Gente que eu encontrava dizia: "Pastor, a orla de lá tá cheia de gente perdida, gente com dinheiro e sem paz, gente sem nada e sem nome. Vai lá." No começo, eu ignorei. Parecia grande demais para mim. Mas a ideia não saía da minha cabeça.
Até que um dia, com pouco dinheiro no bolso e um monte de dúvida no peito, eu comprei a passagem. Entrei num ônibus que eu mal podia pagar, com um casaco surrado e a sensação de que Deus estava me levando para um lugar onde algo diferente ia acontecer. Eu só não sabia que esse algo ia envolver um homem como Ricardo Valença, uma cobertura na Avenida Atlântica, uma multidão em volta e um desafio que parecia maior do que qualquer coisa que eu já tinha enfrentado na vida. Mas antes desse encontro na areia, antes da promessa absurda da cobertura na Avenida Atlântica, teve uma fase da minha vida em que eu quase desisti de tudo. Uma fase em que, se você me visse na rua, talvez nem acreditasse que eu seria o mesmo homem que um dia estaria diante de um milionário em Copacabana. Quando comecei a ir com mais frequência do que o bolso permitia de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, nada era glamuroso. Eu pegava aqueles ônibus noturnos na rodoviária de BH, com cheiro de gasolina, café requentado e gente cansada. Dormia sentado, com o pescoço torto, abraçado na mochila onde eu carregava a Bíblia, uma muda de roupa e uns folhetos amassados. Chegava de madrugada na rodoviária Novo Rio com o corpo doendo e nenhum lugar certo para ficar. Teve uma vez em que eu tentei ficar numa pensão barata na Rua do Riachuelo, na Lapa. O dono, um senhor chamado Agenor, olhou para mim de cima a baixo, viu minha mala simples e minha roupa surrada e perguntou seco: "Você é o quê? Vendedor? Vem fazer o quê aqui?" Quando falei que era pastor de rua, que tinha vindo para orar na orla e conversar com quem quisesse ouvir, ele franziu a testa e soltou: "Ah, mais um querendo se aproveitar da fé dos outros. Aqui não tem quarto para esse tipo de gente." Eu ainda tentei argumentar, dizendo que pagaria direitinho, que só precisava de 2 dias. Ele virou as costas. Fiquei ali, no meio da calçada, com o barulho dos bares fechando, gente bêbada rindo alto e um nó descendo pela garganta. Aquela porta fechada parecia maior que qualquer muro. Acabei dormindo sentado num banco de concreto, perto dos Arcos da Lapa, abraçado à mochila, sentindo o vento úmido da madrugada batendo no rosto. O chão era frio, meu estômago roncava e eu me perguntei se Deus realmente queria que eu estivesse ali. Ao longe, eu via carros importados passando, gente bem vestida indo embora de táxi, e eu, com a roupa simples, parecia um borrão apagado na paisagem. Nem sempre a humilhação vinha de desconhecido. Uma das dores mais fortes foi quando tentei ajudar numa igreja maior em Belo Horizonte, na região da Savassi. Fui procurar o pastor responsável, um homem chamado Elias Montemanso, conhecido por pregar em grandes eventos. Falei do trabalho nas ruas, dos moradores de rua que eu atendia, dos enfermos nos corredores de hospital. Ele me ouviu pela metade, mexendo no celular, e respondeu: "Você devia parar com essas coisas de rua, irmão. Isso não dá retorno. Gente assim não sustenta ministério. Se quiser crescer, foca em culto bonito, em gente de boa aparência. Esse negócio de ficar andando com pobre pega mal." Eu saí daquele gabinete com os olhos ardendo. Não discuti, mas por dentro eu estava quebrado. Parecia que ser simples, ser pobre, ser anônimo era um defeito. Eu não servia nem para o padrão do próprio povo, que dizia crer no mesmo Deus que eu. As perdas também vieram em silêncio. Minha mãe, Dona Lúcia, que foi minha maior intercessora, adoeceu de repente. Um cansaço estranho, um suspiro mais pesado, até que veio o diagnóstico tardio: câncer avançado. Eu passava noites entre o Hospital João 23 e os pontos de ônibus, indo e voltando, carregando sacolas, documentos, exames. Houve uma madrugada em que a enfermeira me chamou no canto do corredor, com aquele cheiro de desinfetante forte e luz branca incomodando os olhos, e disse: "Filho, se prepara. Ela está cansando." Eu sentei num banco de plástico, coloquei o rosto nas mãos e chorei um choro que parecia que vinha da infância inteira. Eu orava por cura para tanta gente, mas, ali, senti uma impotência que esmagava. Perdi minha mãe num dia nublado, daqueles em que o céu parece pesado demais.
No velório simples, num cemitério de Belo Horizonte, eu via gente chegando, abraçando, falando palavras bonitas, mas dentro de mim tinha um silêncio enorme, um buraco. Eu continuava crendo, mas confesso que por alguns meses eu orava mais com lágrimas do que com palavras. Nessa mesma época, uma porta que eu achava que se abriria para mim se fechou de forma cruel. Um amigo de infância, o Marcelo Gonçalves, que tinha se tornado dono de uma pequena rede de lojas de material de construção em Contagem, me chamou para conversar. Eu estava sem dinheiro, com as contas atrasadas, precisando de um trabalho fixo. Ele prometeu que arrumaria uma vaga. Fui até lá num dia de sol forte, camisa passada com cuidado, sapato limpo. Chegando na loja principal, na Avenida João César de Oliveira, encontrei Marcelo ao lado de 2 gerentes. Ele sorriu sem graça, coçou a nuca e disse: "Então, Osmar, o pessoal aqui achou melhor não te contratar. Pastor na equipe pode afastar clientes, sabe? E também, você não tem o perfil que a gente quer mostrar." A palavra perfil cortou mais do que qualquer faca. Não era só não servir para o cargo, era não servir nem como vitrine. Saí dali com a sensação de que eu era um incômodo visual, alguém que estragava a foto. Essas pequenas rejeições foram virando um peso nos meus ombros. Eu seguia indo para as ruas, orando nas praças, visitando hospitais, falando de esperança para gente que já tinha perdido quase tudo. Mas no caminho de volta para casa, muitas vezes eu me sentia o mais perdido de todos. As pessoas que eu ajudava me olhavam com gratidão, mas o sistema, a estrutura, o mundo me tratava como invisível, descartável. Quando comecei a viajar mais para o Rio, essas sensações só ficaram maiores. Na orla de Copacabana, por exemplo, eu via de tudo. Idosos caminhando com roupas caras, jovens com fones de ouvido de marca, famílias hospedadas em hotéis que eu só conhecia de propaganda. E eu, com meu chinelo simples, minha Bíblia na mão, era só mais um rosto que o vento levava. Teve um dia, na altura do posto 4, em Copacabana, que eu sentei num banco de concreto para descansar. Um casal passou de mãos dadas, bronzeado, rindo alto. Quando me viram, diminuíram o passo, olharam minha roupa e apertaram a bolsa contra o corpo, como se eu fosse um risco. Eu não pedi dinheiro, não pedi nada. Só estava sentado. Mas naquele gesto pequeno, eu entendi que, para muitos, eu não passava de um possível problema, uma ameaça sem nome. Outra vez, numa manhã nublada, fui tentar falar com um grupo de empresários que caminhava perto do Copacabana Palace. Um deles, alto, de cabelo prateado, me olhou de cima a baixo e disse: "Amigo, se for pedir oferta, fala direto. Se for pregar, prega na igreja. Aqui a gente está de férias, quer paz." Eu não estava pedindo dinheiro. Eu só tinha perguntado se alguém ali gostaria de uma oração. Mas naquele momento, eu me senti menor que a faixa de pedestre. Essas cenas foram uma a uma me apertando por dentro. Eu começava a me perguntar se realmente faria diferença continuar. Se meu esforço, minhas noites mal dormidas, as passagens compradas com moeda contada, tudo isso tinha propósito. Eu olhava para os prédios altos da Avenida Atlântica, com suas varandas envidraçadas, e pensava: lá em cima, ninguém sabe que eu existo. Ninguém sabe que eu oro por essa cidade, por essas pessoas. Eu não sabia, naquele ponto, que dentro de um desses apartamentos morava justamente Ricardo Valença. Um homem cercado de luxo, mas que carregava feridas tão profundas quanto as minhas. Enquanto eu lutava com o sentimento de invisibilidade embaixo, ele lutava com o medo de perder o controle lá em cima. 2 mundos separados por andar, mas mais parecidos do que imaginavam. Foi nessa fase, com a alma ralada por dentro e o corpo cansado por fora, que eu cheguei mais perto de largar tudo. A dor das humilhações, das injustiças, das portas fechadas e das pessoas me diminuindo era tanta que eu comecei a questionar se eu realmente tinha sido chamado para aquilo. Eu não sabia que, do outro lado da cidade, um milionário também estava sendo quebrado.
Não pelo mundo de fora, mas pelo próprio vazio. E foi exatamente nesse cruzamento de dores invisíveis que a chance inesperada começou a ser desenhada, bem antes de eu colocar os pés naquele pedaço de calçadão onde um dia ele me desafiaria na frente de todo mundo. E foi exatamente quando eu estava mais perto de desistir, com a alma ralada, o corpo cansado e o coração tropeçando nos próprios medos, que a chance inesperada apareceu. Não veio como luz no céu, nem como voz poderosa. Veio como um encontro improvável, quase banal, daqueles que a gente quase ignora, mas que muda tudo. Era uma manhã abafada no Rio, o sol ainda nascendo por trás dos prédios altos de Copacabana. Eu caminhava devagar pelo calçadão, perto do posto 3, sentindo meu peito apertado e minha fé meio torta, como se tivesse sido deixada no sereno da madrugada. Eu tinha decidido que seria meu último dia ali. Eu falaria com algumas pessoas, faria uma oração simples e pegaria o ônibus de volta para Belo Horizonte. Mas Deus tem um jeito curioso de costurar destino. Quando virei a esquina da Rua Santa Clara e pisei novamente no calçadão, ouvi uma gargalhada tão alta, tão debochada, que chegou a cortar o vento. A multidão tinha se juntado em volta de alguém. Sempre se juntam. Curioso, me aproximei devagar e por entre os ombros e celulares erguidos, eu vi pela primeira vez o homem que mudaria minha história e teria a dele mudada também. Ricardo Valença. Ele estava sentado numa cadeira cara, moderna, cercado por 2 seguranças. Uma mulher tentou falar com ele, pedindo ajuda para levantar o filho da areia. Ele respondeu com desprezo, rindo: "Minha senhora, se eu mal consigo levantar eu mesmo, imagina ajudar outra pessoa." O riso da multidão veio meio hesitante, meio desconfortável. Mas ele gostou, riu ainda mais alto. Foi quando ele me viu. Ou melhor, quando viu minha roupa simples, minha Bíblia gasta e meu chinelo que já tinha passado do tempo. E com o mesmo sorriso que usava para humilhar, ele disse: "Lá vem mais um querendo milagrezinho de praia. Vai dizer o quê, amigo? Que Deus me levanta?" Eu não sei explicar o que aconteceu dentro de mim naquele segundo. Era como se tudo o que eu tinha vivido, a infância pobre, as rejeições, as perdas, as noites dormindo em banco de rodoviária, tivesse se juntado num único sopro. Eu sentia raiva, sim, sentia a vontade de virar as costas, senti o peso de ser invisível outra vez, mas acima disso, senti algo que eu não sentia fazia tempo: coragem. E antes que eu pensasse 2 vezes, minha boca falou o que o coração segurava: "Se o Senhor deixar, eu posso orar por você." A frase caiu no ar como pedra em lago calmo. Simples, pequena, mas fazendo círculos, círculos, círculos. A multidão ficou em silêncio. Até o mar pareceu prender a onda antes de quebrar. Ricardo inclinou o queixo como quem analisa um objeto estranho. Seus olhos brilharam com a maldade típica de quem gosta de testar limites. "Orar pela minha perna? Vai fazer milagre agora, é?" A palavra milagre escorregou da boca dele como veneno, mas não me feriu, não daquele jeito que ele esperava. "Eu posso tentar", respondi. E essa resposta tão simples pareceu atravessar alguma armadura invisível. Por um segundo, minúsculo, mas real, o sorriso dele vacilou. Foi rápido, como um tremor de luz, mas eu vi. E quando vi, soube que ali existia algo que ele escondia do mundo inteiro. Medo. Medo de não controlar nada. Medo de ser frágil. Medo de depender de alguém. Mas o orgulho dele voltou como muralha. "Então vai, faz aí seu show, mostra pra mim, me convence." Eu senti meu estômago virar. Eu sabia que aquele homem podia destruir minha dignidade com uma frase. Sabia que eu podia virar piada na frente de dezenas de pessoas. Sabia que eu era pobre, invisível, e ele era tudo o que eu nunca seria: poderoso, ouvido, temido. E mesmo assim, eu fiquei ali, parado, olhando nos olhos dele. E dentro de mim nasceu a pergunta que quero dividir com você, porque naquele momento eu mesmo não sabia a resposta.
O que você faria no meu lugar? Ficaria ali enfrentando deboche, humilhação, risco de virar piada nacional? Ou viraria as costas para salvar o pouco de orgulho que restava? Depois me conta nos comentários, porque até hoje eu me pergunto isso. Mas eu respirei fundo. E quando dei um passo à frente, como se o chão inteiro tivesse prendido o ar esperando minha decisão, algo, eu não sei explicar o que, começou a mudar. Não nele, em mim. E foi aí, exatamente aí, nessa linha fina entre o medo e o impossível, que tudo começou a virar. Quando dei aquele passo à frente, senti o chão quente de Copacabana vibrar sob meus pés, como se a cidade inteira estivesse prendendo o ar, esperando que eu tropeçasse. A multidão se inclinou para ver melhor, alguns rindo abafado, outros com expressão de pura descrença. Eu não era ninguém ali, era só um pastor de rua cansado, com a roupa simples, o rosto marcado pelo sol e pela vida. E aquele homem diante de mim, Ricardo Valença, era tudo o que eu nunca seria. Rico, famoso, cercado, protegido, ouvido. Um mundo inteiro nos separava. E mesmo assim, ali estávamos nós, a centímetros um do outro, como se o destino tivesse decidido brincar com nossas diferenças. Ele cruzou os braços, relaxando na cadeira cara, olhando-me como quem observa um artista de rua antes de rir do truque mal feito. Os seguranças se aproximaram discretamente, como se esperassem que eu fizesse algo errado. A multidão começou a sussurrar, aquela mistura de curiosidade e maldade que sempre precede uma queda pública. E foi ali que os conflitos começaram a se amontoar dentro de mim, um por cima do outro, sufocando. A primeira coisa foi o medo. Um medo que chegou quente, rápido, queimando por dentro. Medo de falhar, medo de ser ridicularizado, medo de que todos ali me vissem do mesmo jeito que tantas pessoas já tinham visto, como alguém que tenta e não alcança nada. A segunda coisa foi a vergonha, não da minha fé, não da minha vida simples, mas de estar exposto naquele circo de olhares. Fui criado com a ideia de que homem pobre deve passar despercebido, não chamar atenção. Mas ali eu era o centro de tudo. Cada movimento meu parecia enorme, cada silêncio parecia suspeito. Eu sentia o suor escorrendo pela nuca, não só pelo calor, mas pelo peso de ser julgado por gente que nem sabia meu nome. Então veio o orgulho ferido. Não um orgulho de arrogância, mas aquele orgulho antigo, escondido, que nasce quando a vida inteira as pessoas te dizem que você não é suficiente. Lembrei de Agenor, o dono da pensão na Lapa, fechando a porta na minha cara. Lembrei do pastor Elias, dizendo que meu trabalho nas ruas não trazia retorno. Lembrei de Marcelo, meu amigo de infância, me dispensando por não ter o perfil para trabalhar com ele. Todas essas vozes voltaram ao mesmo tempo, como lâminas afiadas dentro da memória. E nesse turbilhão todo, minha fé, aquela fé simples que sempre me sustentou, ficou trêmula, como chama pequena em vento forte. Foi nesse momento, no meio do caos dentro de mim, que Ricardo falou de novo. Mas não com deboche, não daquela forma teatral que ele usava para impressionar a plateia. Ele disse baixo, quase num sussurro: "Você realmente acha que pode mudar alguma coisa em mim?" A pergunta não era só provocação. Havia algo ali, uma rachadura, um tremor, uma brecha tão fina que ninguém ao redor perceberia. Mas eu percebi, e foi isso que me fez ficar. Eu respirei fundo, tentando reorganizar meus pensamentos, mas alguém da multidão gritou: "Ei, pastor, se não fizer nada, sai da frente, deixa o homem curtir o dia dele." Outro gritou: "Isso aí é truque, quer aparecer." Os seguranças deram um passo à frente, criando uma sombra sobre mim, deixando claro que, se eu atravessasse um limite invisível, eu seria retirado dali sem cerimônia. E então veio o obstáculo mais inesperado. Uma mulher, aparentemente conhecida de Ricardo, se aproximou dele e disse em voz baixa, mais alta o bastante para eu ouvir:
Ricardo, deixa disso. Ele só quer atenção. Esse tipo de gente vive disso. Esse tipo de gente. A frase entrou no meu peito como um golpe duro. Eu já tinha ouvido variações dela a vida inteira. Na escola, no trabalho, na igreja, na rua. Era sempre o mesmo recado mascarado. Você não pertence a esse lugar. Meu corpo inteiro ficou tenso. Eu queria voltar atrás. Queria desaparecer na multidão. Queria fugir para qualquer canto onde aquela vergonha não pudesse me alcançar. Por alguns segundos, eu senti que tudo ia ruir, que eu ia virar piada, que eu ia repetir a mesma história de fracasso que a vida havia colado em mim tantas vezes. Mas foi aí que algo inesperado aconteceu. Ricardo levantou a mão, pedindo silêncio. A mulher recuou. Os seguranças se afastaram um pouco e ele olhou para mim, não como quem olha para um mendigo, nem como quem olha para um inimigo, mas como quem olha para algo desconhecido, algo que dá medo. Ele perguntou com a voz mais firme desta vez: Pastor, o que você vê quando olha para mim? Essa pergunta não fazia sentido, não naquele contexto, não naquele tom. Era como se por um instante o gigante tivesse pedido permissão para ser pequeno. Eu não respondi, não ainda, mas entendi que o coração dele estava sendo tocado por algo que ele não conseguia controlar. E isso o deixava irritado, vulnerável e perigoso. E aí, como se o destino quisesse testar a minha coragem, o vento aumentou, levantando areia, bagunçando meu cabelo, fazendo minha camisa colar no peito. A sensação era de que eu estava prestes a atravessar uma fronteira e não tinha como voltar atrás. O mundo parecia frágil, ele parecia frágil, e eu também. Foi nesse vazio, nesse silêncio carregado que percebi. A aproximação entre nós dois não era natural. Era forçada por algo maior, algo que nenhum dos dois entendia ainda. E exatamente ali, naquele instante em que tudo parecia prestes a desmoronar, eu soube. A história estava apenas começando. A história estava apenas começando. E eu não sabia que nos minutos seguintes, algo tão simples iria quebrar defesas que ele carregava há anos. E de alguma forma, quebraria as minhas também. Ricardo ainda me olhava com aquela pergunta atravessada no ar. O que você vê quando olha para mim? Ele tentava manter o rosto firme, o mesmo rosto que costumava aparecer nas revistas de negócios, sempre com um sorriso calculado, sempre seguro. Mas ali, diante de mim, a máscara dele estava desalinhando. E quando máscaras começam a cair, a pessoa sente frio mesmo no calor do rio. Antes que eu pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Duas crianças passaram correndo pelo calçadão, chutando uma bola murcha. Uma delas esbarrou levemente na cadeira de Ricardo e pediu desculpa rápido, com medo. A mãe veio atrás, puxando a menina pelo braço, aflita. Desculpa, moço. Elas não viram. Ricardo abriu a boca para responder e todos esperaram mais uma demonstração de arrogância. Mas ele não falou nada. Nada. Foi só um segundo. Um segundo tão pequeno que a multidão nem percebeu. Mas eu percebi. O olhar dele ficou perdido, como se estivesse vendo alguém distante, como se aquela criança tivesse tocado mais do que a cadeira, como se tivesse tocado um pedaço esquecido da alma dele. E aí eu entendi. Por trás de toda aquela ostentação, havia um homem que não sabia receber um pedido de desculpas sem transformar em humilhação, porque não sabia o que fazer com gentileza. Gentileza dói em quem não a conhece. A mãe puxou as crianças e seguiu. Ricardo ficou olhando para o nada, franzindo a testa. A defesa dele tinha trincado. Então eu fiz algo simples. Tão simples que qualquer pessoa ali acharia perda de tempo. Eu me abaixei, toquei a bola murcha que as crianças tinham deixado para trás e coloquei no colo dele. Ele arregalou os olhos, surpreso. Por que você está fazendo isso? Perguntou com a voz mais baixa que antes. Porque alguém tocou você sem querer e mesmo assim você não conseguiu responder. Talvez isso tenha te lembrado de quem você foi um dia. Eu não sei de onde veio essa frase. Não fui eu quem buscou ela.
Ela me buscou, e quando tocou o ar, algo dentro dele estremeceu. Ele apertou os lábios, como se segurasse algo. Raiva, dor, lembrança. Eu não sabia, mas estava lá. E foi aí que outra coisa aconteceu. Uma mulher, talvez influencer, apontou o celular para ele e riu. Galera, olha aqui, o todo-poderoso Ricardo Valença ganha uma bola de criança. Que fofo! O riso dela foi cruel, real. Aquele riso que não ri, morde. A multidão acompanhou, alguns gargalhando, outros gravando sem pensar. Ricardo endureceu na hora. O rosto dele ficou vermelho. Os olhos brilharam. Não de raiva, de vergonha. E pouca coisa despedaça alguém tão rápido quanto vergonha pública. Ele tentou esconder a perna que tremia, tentou ajeitar a postura, tentou parecer forte. Mas eu vi o homem quebrado ali, sem armadura, sem segurança, sem controle. Vi o vazio em forma de gente, e foi nesse instante, doloroso, silencioso, cruel, que a verdade dentro dele explodiu. Ele percebeu, talvez pela primeira vez, que nenhum dinheiro protege do sentimento de ser ridículo. Nenhum poder protege da sensação de ser humano. Nenhuma fortuna protege do vazio de não saber quem se tornou. Ele desviou o olhar, apertando os dedos contra a própria perna, e sussurrou, sem querer que ninguém mais ouvisse: eu não aguento mais. Ninguém sabe, mas eu não aguento mais. Eu senti aquilo como uma confissão entregue no escuro, não para mim, mas para si mesmo. Era o momento quebradiço, o ponto em que um gigante percebe que também cai. O ponto em que a alma tão endurecida finalmente admite uma rachadura. E foi ali, naquela confusão de dor e silêncio, que eu pensei em você que me escuta agora. Porque eu mesmo me perguntei, ali, olhando para ele, e se fosse comigo? Eu teria percebido essa queda? Ou eu também só veria o homem arrogante e não o homem ferido? Talvez você saiba responder melhor do que eu. Você já sentiu algo assim? Algo tão fundo que nem o mundo inteiro saberia explicar? Enquanto essa pergunta ecoava dentro de mim, Ricardo fechou os olhos por um instante, respirando com dificuldade, como se estivesse segurando o próprio coração para não despencar ali mesmo, na frente de todos. E quando ele abriu os olhos, o que eu vi não foi arrogância, foi medo, medo de si mesmo, medo do que viria, medo de não poder voltar a ser quem era, e medo do que aconteceria se tentasse mudar. Quando Ricardo abriu os olhos depois daquele suspiro quebrado, algo nele já não era o mesmo. Não houve luz descendo do céu, não houve música dramática. A transformação começou no silêncio. Aquele silêncio pesado que se instala quando uma pessoa finalmente admite que não consegue mais fingir. Ele não falou nada, mas também não riu, não zombou, não empurrou ninguém com a voz. Apenas ficou ali, observando tudo ao redor como se estivesse vendo pela primeira vez. A mulher que o filmava abaixou o celular, estranhando a falta de reação. Os seguranças trocaram olhares, sem saber se protegiam seu orgulho ou se deixavam que ele respirasse. A multidão, que antes vibrava com o espetáculo, agora olhava com uma mistura de curiosidade e desconforto. E foi ali que eu percebi os primeiros sinais. Pequenos, quase invisíveis, mas reais. Ricardo virou o rosto devagar para o lado, acompanhando com os olhos um ambulante que empurrava um carrinho de mate e biscoito Globo. O homem mancava levemente, carregando mais peso do que seu corpo aguentava. Antes, Ricardo teria desdenhado, talvez feito piada, mas agora ele observou, com atenção, com algo parecido com respeito, como se enxergasse naquele desconhecido um esforço que ele nunca tinha valorizado. Depois, viu uma senhora catando latinhas, arrastando um saco pesado pela areia. Ela passou perto da cadeira dele. E num gesto que ninguém esperava, Ricardo encolheu os pés para dar espaço. Um gesto simples, insignificante para qualquer pessoa, mas gigantesco para alguém que até minutos atrás não considerava ninguém ao redor.
perto do posto 3, um grupo de jovens tocava violão e cantava baixinho. Antes, ele teria reclamado do barulho, mas naquele momento, ele apenas ouviu. Tocava uma música antiga, uma que lembrava tardes esquecidas da infância, e por um instante o rosto dele suavizou. A transformação dele era como um copo que começa a trincar pelo fundo. Por fora parece igual, mas por dentro está mudando tudo. Ele não me olhava mais como ameaça, nem como alguém ridículo, nem como alguém abaixo dele. Ele me olhava como quem procura um ponto fixo dentro de um mar agitado. E pela primeira vez eu entendi. Ele estava cansado de ser forte, cansado de fingir, cansado de carregar o próprio nome como se fosse armadura. Aos poucos ele começou a acompanhar minhas palavras enquanto eu orava. Não repetia, mas ouvia, e ouvir para alguém como ele já era uma rendição. Eu falava sobre cura, sobre recomeço, sobre valor, e percebia o rosto dele reagindo em microexpressões que só quem convive com dor sabe reconhecer. Ele cruzava os braços para tentar manter a postura, mas não aguentava por muito tempo. Então, deixava as mãos caírem sobre as pernas como quem finalmente resolve parar de lutar contra o que sente. As pessoas ao redor começaram a perceber. Alguns riam. Outros duvidavam, outros filmavam para postar e conquistar visualizações rápidas, mas teve uma mulher que se aproximou com os olhos marejados. Ela tocou levemente no meu braço e disse: "Pastor, não sei o que está acontecendo, mas continue." Era a primeira voz de apoio naquela tempestade social, e isso mexeu nele. Ricardo engoliu seco, desviou o olhar e, pela primeira vez desde que chegara ali, pareceu envergonhado. Não de mim, não da situação, mas de si mesmo, de quem tinha se tornado. A transformação ficou evidente quando um garoto pequeno de uns 7 anos parou na frente dele, segurando um pacote de balas. "Tio, quer comprar?" Ricardo, sem pensar, sem ensaiar, sem arrogância, respondeu baixo: "Quanto é?" O garoto sorriu, tímido, como se não acreditasse que aquele homem tinha falado com ele. R$2. Ricardo procurou algo no bolso e percebeu que não tinha como pegar o dinheiro sozinho. A mão dele tremeu. Ele ficou constrangido, quase infantilizado diante da própria limitação. Antes teria disfarçado com piada ou xingado alguém por perto, mas agora ele apenas olhou para mim, não com superioridade, com pedido. Eu peguei o dinheiro da mochila, coloquei na mão do menino e disse: "É dele." O garoto correu sorrindo, e Ricardo me encarou com um olhar que eu nunca esquecerei. Não era gratidão, não era arrependimento, era reconhecimento. Como se naquele instante ele entendesse que alguém simples, alguém invisível para o mundo que ele dominava, estava oferecendo algo que ele nunca conseguiu comprar: dignidade. E foi ali, diante de vendedores, turistas, trabalhadores, câmeras e o mar inteiro como testemunha, que ocorreu a virada completa. Ricardo Valença, o homem que construiu impérios, que tinha salas de reunião em vidro espelhado, que assinava contratos milionários, que reduzia pessoas a números, baixou a cabeça. Não por derrota, por verdade. Ele se viu, talvez pela primeira vez desde a juventude, do jeito que realmente era, vulnerável, sozinho, ferido e faminto por algo que dinheiro nenhum podia dar. E quando a cabeça desceu, quando o orgulho cedeu, quando o gigante se ajoelhou por dentro, o destino encontrou sua brecha. O mundo inteiro ao redor pareceu mudar de cor. A luz do sol bateu diferente, o vento mudou de direção. O barulho da praia ficou abafado, como em cena de filme, quando chega o momento decisivo. Foi nesse instante tão silencioso quanto explosivo que a inversão de forças aconteceu. O arrogante caiu, o humilde se levantou, o mundo virou. E Ricardo, sem perceber que estava sendo observado por mais de 50 pessoas, disse em voz trêmula: "Não para o público, não para a internet, não para a plateia, mas para mim. Eu não sei mais quem sou." Aquilo não foi confissão.
foi libertação. A justiça do destino não veio com castigo, veio com verdade. E ali mesmo, naquela linha torta entre areia e calçadão, a vida dele deu seu primeiro passo, mesmo antes das pernas obedecerem. A vida dele deu seu primeiro passo, mesmo antes das pernas obedecerem. Quando ele disse, "Eu não sei mais quem sou", eu senti que não estava ouvindo apenas um desabafo de milionário cansado. Era como se um menino lá de trás, enterrado debaixo de ternos caros, contratos e festas, tivesse conseguido falar por alguns segundos. E quando esse menino fala, o homem que ele se tornou precisa decidir o que vai fazer com isso. Ricardo ficou em silêncio, respirando pesado. O som do mar, dos vendedores, das crianças, tudo pareceu voltar ao normal. Mas entre nós dois, o tempo ainda estava diferente. Eu via nos olhos dele uma luta que ninguém ali imaginava. Parte dele queria se levantar por dentro, outra parte queria correr para dentro de uma nova máscara qualquer. A mulher que o filmava com deboche se aproximou, ainda com o celular na mão, pronta para mais conteúdo fácil. "Ricardo, dá um sorriso aqui, vai. O pessoal ama quando você faz piada." Ele virou o rosto devagar, como quem acorda de um sonho ruim, e respondeu seco, "Desliga isso." Ela riu, achando que era brincadeira. "Ah, para. Você não fala assim comigo." "Desliga", repetiu, dessa vez com a voz firme, profunda, de quem manda parar uma máquina. O sorriso dela murchou. O dedo tremeu um pouco enquanto tocava na tela. Pela primeira vez, naquele pequeno círculo em volta da cadeira, alguém acostumado a ser plateia viu Ricardo dizendo não para o próprio show. Os seguranças se entreolharam, sem saber qual versão do patrão estava ali. O que humilha ou o que respira. Um deles, o mais alto, murmurou, "Tá tudo bem, doutor?" Ricardo olhou para ele como se o enxergasse de verdade pela primeira vez. "Você tem família?" perguntou. O segurança se assustou com a pergunta fora de contexto. "Tenho sim, 2 filhas." Ricardo assentiu, pensativo, como se estivesse anotando algo dentro da mente. "Então guarda bem o que vai ver aqui hoje. Porque eu não quero que as suas filhas cresçam achando que dinheiro é tudo." Aquela frase não combinava com o homem que eles conheciam. Foi ali que eu entendi. A transformação não ia ficar trancada só entre mim e ele. Começaria a respingar nos outros. A multidão, percebendo que o clima tinha mudado, se aproximou ainda mais. Uns queriam ver milagre, outros queriam ver vergonha. Outros só queriam história para contar. Eu, por dentro, estava tremendo. Não pela promessa em si, mas pela responsabilidade invisível que havia caído sobre mim. Eu sabia que o que aconteceria ali marcaria não só a vida de Ricardo, mas a minha, a de quem viu, a de quem ouviria depois. Foi então que ele fez o gesto que ninguém esperava. Ricardo tirou os óculos escuros, deixou que todos vissem seus olhos vermelhos marejados e ergueu a voz, não como quem comanda, mas como quem se entrega. "Se esse homem," ele apontou para mim, "se esse pastor fizer eu levantar dessa cadeira, a minha cobertura na Avenida Atlântica é dele." A frase explodiu pelo ar como fogos invisíveis. Alguns riram, pensando que era mais uma cena teatral. Outros arregalaram os olhos, fazendo rapidamente as contas do que significava minha cobertura na Avenida Atlântica. Teve gente que murmurou, "É marketing. Isso é armação. Ele não vai cumprir." Mas eu olhei para Ricardo e vi que ele estava sério. Sério de um jeito que dinheiro nenhum compra. Sério de quem, sem perceber, tinha acabado de apostar a própria fortaleza para provar a si mesmo que ainda existia alguma esperança. Meu coração disparou. Aquilo não era só uma promessa absurda. Era um grito de desespero travestido de desafio. Era como se ele dissesse, "Se algo mudar em mim, que mude tudo de uma vez." O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros.
Não era o silêncio da plateia esperando um truque. Era o silêncio do tribunal, esperando uma sentença. Eu senti o peso dessa sentença cair sobre os meus ombros, mas também vi algo estranho. Não era um peso sozinho. Deus estava ali, costurando linhas que eu nunca conseguiria enxergar sozinho. Enquanto isso, as relações ao redor começaram a se movimentar como peças de um tabuleiro que de repente ganham vida. A mulher que o filmava, agora sem o escudo do celular, aproximou-se e falou baixo. Ricardo, você está falando sério? Você vai mesmo? Ele não deixou terminar. Eu já perdi muita coisa sem perceber. Se for para perder mais um pedaço de concreto e vidro, que seja. O que eu não quero é continuar perdendo quem eu sou. Ela recuou sem resposta. Um dos seguranças, aquele das duas filhas, limpou discretamente uma lágrima que insistia em cair. Um casal de turistas que antes ria, agora se entreolhava em silêncio, segurando a mão um do outro com mais força. E eu, no meio de tudo, senti algo que eu não sentia há muito tempo. Que a minha vida simples, desprezada, invisível, tinha sido trazida para o centro de uma história gigante não por acaso, mas por justiça do destino. Não justiça de castigo, justiça de revelação. Ricardo olhou de novo para mim, com a vulnerabilidade escancarada. Eu sei que passei por cima de muita gente para chegar onde cheguei. Sei que humilhei, que ri da dor dos outros, que comprei silêncio, que paguei para ser admirado. Sei que provavelmente já esbarrei em gente como você e nem pedi desculpa. Mas, se ainda existir alguma chance de eu não terminar minha vida do jeito que tenho vivido, eu quero tentar. Aquelas palavras eram como uma chuva inesperada caindo sobre anos de poeira acumulada. Enquanto ele falava, eu via no rosto das pessoas em volta memórias despertando. Memórias de quem já foi humilhado pelo patrão, rejeitado pela família, tratado como objeto. Ou de quem, de algum jeito, já tinha sido o Ricardo da própria história. Alguns abaixavam a cabeça, outros encaravam o chão como se estivessem diante de um espelho. E dentro de mim surgiu uma pergunta que ficou queimando. Quando alguém assim se expõe desse jeito, quando alguém tão duro se permite ficar mole na frente de todo mundo, a gente sabe o que fazer com isso? A gente sabe perdoar? Você perdoaria alguém assim? Porque ali, naquele calçadão, a resposta já começava a aparecer. Uma senhora que catava latinhas, a mesma de antes, parou de arrastar o saco e chegou mais perto, ofegante. Ela olhou para ele, depois para mim, e disse com uma voz rouca, mas firme: se ele está falando sério, dá uma chance para esse homem, pastor. Ninguém nasce pronto, não. Tem gente que só aprende na queda. A frase dela bateu em mim como um recado direto do céu. Ricardo a encarou espantado. Não era o tipo de pessoa de quem ele esperava apoio. A mulher sorriu de um jeito simples, sem interesse nenhum na cobertura, sem saber de contratos, apenas reconhecendo algo que só quem vive na margem entende: o valor de uma segunda chance. Naquele momento, as relações começaram a mudar. Não contratos, não papéis, não documentos, ainda, mas o jeito de olhar, o jeito de estar ali. O ambulante do mate aproximou-se com certa timidez e disse: se o senhor deixar, eu fico aqui do lado, até isso tudo acabar. Não é todo dia que a gente vê rico pedindo ajuda. As pessoas começaram a cercar menos e a acompanhar mais. Não era mais um show, era um parto. Um nascimento estranho, doloroso, cheio de medo, mas inevitável. Dali em diante, tudo o que aconteceria, cada palavra, cada gesto, cada passo, seria marcado por essa decisão absurda de colocar uma cobertura na linha de fogo só para testar se a alma ainda tinha conserto. E eu sabia, no fundo do peito, que nada mais seria igual, nem para ele, nem para mim, nem para quem estava ali, na beira do mar, vendo a justiça do destino se preparar para dar o próximo golpe de verdade. Algum tempo passou desde aquele dia em que o mundo pareceu virar de cabeça para baixo ali, na beira do mar. Não foram só minutos, foram semanas, depois meses, e eu comecei a perceber que o milagre mais difícil não era o que os olhos viam, e sim
o que o tempo ia fazendo por dentro da gente. Minha rotina mudou, mas continuou simples. Voltei para Belo Horizonte com o mesmo ônibus noturno de sempre, sentado na poltrona do fundo, com a almofada gasta e o ar-condicionado às vezes frio demais, às vezes quente demais. A mochila era a mesma, a Bíblia era a mesma. Meus sapatos continuavam humildes. Mas eu não era mais o mesmo homem que tinha embarcado naquele ônibus da primeira vez. Havia um peso que tinha caído e outro que tinha nascido. A responsabilidade de cuidar de algo que eu não tinha construído, mas que Deus tinha colocado nas minhas mãos. De manhã cedo, quando o sol ainda tímido tocava os telhados simples do meu bairro, eu levantava, passava um café ralo, sentava na mesa pequena da cozinha e ficava alguns minutos olhando para o nada. Não era vazio, era silêncio. Aquele silêncio raro que existe entre um pensamento e outro, quando o coração tenta entender o que viveu. Eu lembrava do rosto de Ricardo, do momento em que ele se quebrou por dentro, da confusão nos olhos dele. E me vinha uma mistura estranha de compaixão e temor. As ruas de BH continuavam cheias de buzinas, de gente apressada, de vendedores nas esquinas. Eu continuava indo aos hospitais, às praças, aos abrigos, falando com quem quisesse ouvir, abraçando quem ninguém tinha tempo de tocar. Mas agora, às vezes alguém me reconhecia por causa de um vídeo que circulou, de uma história contada, de uma mensagem compartilhada. "Você é o pastor daquele homem da cadeira, né?" perguntavam. Eu sorria de canto, sem fazer muito alarde. "Sou só o pastor. O resto foi Deus quem fez." E seguia. O que realmente mudou foi a maneira como eu enxergava os encontros. Antes, eu achava que estava sempre indo em direção às pessoas. Eu caminhava até elas, eu batia na porta, eu puxava a conversa. Depois daquele dia em Copacabana, comecei a perceber que muitas vezes era Deus quem empurrava as pessoas até mim. Um vizinho que nunca falava comigo e, de repente, bateu no portão pedindo oração. Uma enfermeira exausta que me parou no corredor do hospital, dizendo que tinha visto a história na internet e que pela primeira vez em anos sentiu vontade de acreditar em algo outra vez. E tinha o Ricardo. Ele não desapareceu da minha vida depois daquela praia. Ao contrário, alguns dias depois do que aconteceu ali, e que eu ainda vou te contar em detalhes, ele me ligou. A voz era diferente. Não era o tom firme de quem está acostumado a negociar, mas o de alguém que está reaprendendo a pedir ajuda. "Osmar", ele disse, quase engolindo o próprio nome. "Você pode vir ao Rio de novo?" Eu não tinha dinheiro sobrando, não tinha plano, não tinha agenda, mas eu tinha uma certeza mansa no peito. Eu precisava ir. Voltei à rodoviária, comprei a passagem mais barata que encontrei e, mais uma vez, atravessei a estrada com a sensação de que o chão do ônibus não era firme, mas o propósito era. Quando cheguei no Rio, a cidade continuava a mesma por fora, mar batendo no mesmo lugar, prédios olhando por cima de tudo, gente correndo no calçadão. Mas por dentro, um homem já não era o mesmo. Ricardo não me recebeu em escritório, nem em sala de reunião. Me recebeu sentado numa varanda, de chinelo, camiseta simples, olhando para o mar como quem vê, pela primeira vez, que a água não obedece a ninguém. Ele falava menos, ouvia mais, perguntava coisas que antes jamais teria coragem de perguntar. "Como é que você aguenta ser tão invisível e ainda assim continuar?" Ele quis saber um dia, com os olhos fixos na espuma das ondas. Eu demorei para responder, não porque não soubesse, mas porque percebi que aquela pergunta não era só sobre mim, era sobre ele também. Sobre tudo o que ele tinha feito para nunca ser invisível, e como isso o tinha deixado mais sozinho do que qualquer noite escura na minha vida. Aos poucos, vi relações se reorganizando ao redor dele. Funcionários que antes temiam, agora se permitiam conversar. Gente que ele tinha humilhado recebeu telefonemas inesperados, pedidos de perdão meio tortos, mas verdadeiros. Ele não virou santo da noite para o dia. Ninguém vira, mas começou a se tornar humano.
que é o primeiro passo para qualquer milagre que valha a pena. Eu mesmo senti mudanças silenciosas em mim. Passei a orar menos pedindo respostas e mais pedindo sensibilidade. Parei de querer entender tudo. Aprendi a aceitar que, às vezes, o que Deus faz não é lógico, mas é certo. Comecei a guardar mais os detalhes, as frases simples, os olhares que ninguém vê. E nas noites em que o sono custava a chegar, eu me pegava pensando: por que eu? Por que justo eu, que tantas vezes duvidei de mim mesmo, fui colocado naquele calçadão bem na hora em que o grito de um milionário se chocaria com a fé de um homem simples? Talvez você já tenha sentido algo assim. Uma virada tão grande que quando você olha para trás, parece que está lembrando da vida de outra pessoa, não da sua. E ao mesmo tempo carrega marcas tão profundas que você sabe, lá no fundo, que foi você mesmo quem passou por tudo. Se um dia você viveu isso, você sabe como é estranho ver o cotidiano se reorganizar depois da tempestade. As semanas viraram meses. BH continuava sendo minha casa, mas o Rio se tornou um tipo de ponto de encontro entre o velho e o novo em mim. De tempos em tempos, eu voltava à orla de Copacabana, às vezes sozinho, às vezes acompanhado. Caminhava pelo mesmo trecho de calçadão, sentia o mesmo cheiro de maresia, ouvia os mesmos vendedores gritando o preço do mate, mas nada soava igual. Um dia, sentei num daqueles bancos de concreto, de frente para o mar, e fiquei observando as pessoas. Crianças correndo, pais distraídos, idosos caminhando devagar, vendedores empurrando suas histórias junto com seus carrinhos. Eu pensava em como cada um deles carregava uma batalha que ninguém via, e em como, sem saber, podiam estar a um encontro de distância de uma virada que jamais imaginaram. E no meio dessa calmaria aparente, minha memória sempre me puxava de volta para o mesmo ponto. Aquele círculo de gente em volta da cadeira de Ricardo, o sol forte batendo na cabeça, o barulho do mar indo embora, como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. Porque por mais que minha vida tivesse ganhado novos sentidos, novas rotinas, novos sonhos, tudo sempre voltava para aquele instante. O momento exato em que ele lançou o desafio absurdo, prometendo a cobertura na Avenida Atlântica. O momento em que eu, com a mão tremendo por dentro e firme por fora, aproximei minha palma do ombro dele. É curioso como a memória funciona. Ela não guarda tudo. Ela escolhe cenas como se montasse um filme. No meu, esse quadro sempre volta. O suor descendo pela têmpora dele, a respiração pesada, o olhar misturado de medo e esperança, a areia grudando nos pés das pessoas ao redor, o cheiro de protetor solar e sal, o vento grudando a camisa no meu peito, o som de um copo plástico caindo no chão e, acima de tudo, o silêncio. Aquele silêncio em que a multidão prende o ar, em que ninguém sabe se ri, se grita, se vai embora, em que tudo o que fomos até ali parece se reunir num único ponto. Foi nesse ponto que eu encostei a mão no ombro de Ricardo Valença e, a partir dali, nada mais pôde ser igual. Quando minha mão encostou no ombro do Ricardo, parecia só um toque. Mas para mim, foi como se eu tivesse colocado a mão em toda a história dele. Nos medos, nas quedas, nas arrogâncias, nos vazios que ele nunca contou para ninguém. O silêncio era tão forte que dava para ouvir o barulho do próprio coração batendo no peito. O mar continuava ali, mas parecia distante. A multidão inteira prendia o ar, esperando ou um milagre, ou uma vergonha. Eu não fiz discurso, não fiz show, não aumentei a voz. Só fechei os olhos e falei baixo, quase num sussurro, como se estivesse conversando só com Deus e com Ele. Tu sabe quem Ele é por dentro. Se for da tua vontade, mostra para Ele que ainda não acabou. Não tinha raio, não tinha trovão, não tinha nada de filme. Tinha suor, areia, sol na cara e uma fé cansada, mas viva. De repente, eu senti o corpo dele tremer. Primeiro, um tremor leve, quase como um arrepio.
Depois, as mãos suando, os dedos apertando o braço da cadeira. Eu abri os olhos devagar e vi o rosto de Ricardo mudando. Ele me olhava com um medo que não era de cair, era de levantar. Porque, às vezes, levantar assusta mais do que ficar no chão. Os seguranças deram um passo à frente, prontos para segurar se ele desmaiasse. A senhora das latinhas largou o saco no chão. O ambulante de mate esqueceu o carrinho. As pessoas na areia começaram a se levantar, uma por uma. E foi aí que aconteceu, sem que eu dissesse levanta, sem que eu puxasse, sem que ninguém empurrasse. Ricardo colocou as mãos nos apoios da cadeira, respirou fundo e, com as pernas tremendo como bambu no vento, começou a se erguer, devagar. Centímetro por centímetro, o rosto vermelho, os olhos arregalados, a boca aberta como quem não encontra mais palavra nenhuma. Até que ele ficou de pé, na frente de todo mundo. Um grito saiu de algum canto da praia, eu nem sei de onde, depois outro, até que aquilo virou um coro, um choro coletivo, uma mistura de aplauso, desespero, alegria e medo. Tinha gente se ajoelhando na areia, gente abraçando o desconhecido, gente chorando sem entender por quê. Ricardo olhava para as próprias pernas como se não fossem dele. Deu um passo, depois outro. Os joelhos quase cederam, mas não cederam. Ele levou as mãos ao rosto. Começou a chorar alto, sem vergonha, sem controle, sem máscara. Me perdoa, eu não sou o homem que pareço ser. Ele pedia perdão para o mundo inteiro, para os funcionários que humilhou, para a família que deixou de lado, para a gente que tratou como lixo, para Deus que ele dizia não precisar. Ele desabou de joelhos na areia, não porque não conseguia ficar em pé, mas porque pela primeira vez na vida entendeu o que era se render. Os celulares estavam filmando. Aquela cena rodou o país inteiro em poucos dias. Viralizou, como dizem. Mas o que ninguém viu nos cortes rápidos dos vídeos foi o que aconteceu depois. A forma como ele começou a pedir perdão em particular, a forma como eu tive que aprender a perdoar também, a forma como Deus foi ajeitando, por dentro, dois homens tão diferentes e tão parecidos na dor, sabe? Se você me perguntar qual foi o milagre ali, eu não vou te dizer que foi só ele levantar da cadeira, porque corpo se levanta, cai, envelhece de novo. O maior milagre foi o coração dele, duro como pedra, começar a amolecer. E junto com isso, o meu coração cansado, lembrar por que eu faço o que faço. O maior milagre foi ver que a justiça do destino não veio para esmagar, mas para acordar. E agora eu falo com você, olho no olho, como se você estivesse sentado aqui na minha frente. Às vezes, o lugar onde você mais se sente humilhado é exatamente o lugar onde Deus prepara a virada. Às vezes, a cadeira que te prende não está debaixo de você, está dentro de você. Orgulho, medo, ressentimento, culpa. E eu sei que, se essa história mexeu com você, é porque tem alguma parte sua que também quer levantar. Se essa história falou com você de algum jeito, eu te peço de coração, se inscreve aqui no canal para caminhar comigo em outras histórias como essa. Ativa o sininho para não perder quando eu voltar e contar mais dessas viradas que ninguém explica, mas que todo mundo sente aqui dentro. E se você chegou até o final, escreve nos comentários, eu cheguei até o fim, para eu saber que você caminhou comigo até o último passo dessa história. Agora tem mais 2 histórias aparecendo na sua tela. Clique para assistir agora.